E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Este é o canal Felipe Barrão Cristão. Estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre o sermão profético. Hoje estaremos meditando com base em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, o início da resposta de Jesus. Jesus foi abordado pelos discípulos ali no Monte das Oliveiras. Ele foi abordado pelos discípulos e ele começou a ministrar, um sermão com base na dúvida que os discípulos apresentaram. No vídeo passado nós falamos que eles apresentaram uma pergunta onde esboçava 3 dúvidas. Uma dúvida é: quando serão essas coisas? Quando sucederão essas coisas? Certamente eles tinham em mente o templo, a destruição do templo, tal qual Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que não haveria de ser destruída. E que sinal haveria da sua vinda e da consumação dos séculos? Profeticamente, já havia se passado 69 semanas, daquelas semanas do profeta Daniel, o período em questão foi descrito em Daniel 9, 25 a 27, intitulada 70 semanas, das quais apenas 69 passaram quando o Messias foi cortado, ou seja, quando ele foi crucificado, Jesus dá a entender diretamente que esse particular período de tempo está envolvido quando ele descreve em Mateus 24, 15, que está escrito assim: Quando, pois, vides que a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Um acontecimento que Daniel coloca no meio da 70ª semana. Então, ou seja, Jesus, então foi interrompida ali a contagem de tempo, e aí os discípulos estavam perguntando, eles tinham em mente isso e estavam perguntando: quando será, que sinal haverá da tua vinda? Eles sabiam que Jesus não estava ali, como nós já comentamos no vídeo passado, não estava ali para cumprir aquela tão aguardada profecia dele estabelecer de forma literal o reino. Ele estava ali para cumprir, para trazer o plano salvífico de Deus, para cumprir o plano salvífico de Deus. Isso é o que nós comentamos bem no vídeo passado. Mas aí então Jesus começa a responder. Ele, antes de dar a sua resposta, de uma forma mais objetiva, respondendo a pergunta dele, ele faz uma observação para que eles viessem a ter uma certa cautela. E aí, para poder fazer essa observação, ele começa a dizer algumas coisas que haveriam de acontecer no final, no início, que deveria acontecer desde aquele em que Jesus fosse elevado aos céus até o fim. Algumas coisas que haveriam de acontecer. Do verso 4 ao 8, Jesus orienta para que os discípulos ficassem alertas para não serem enganados, mas que não ficassem apavorados, pois ainda não era o fim. E ele afirma isso no versículo 6 e 8. A gente vai ver isso, olha o que ele disse. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Aí a primeira observação:
porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, do versículo 4 ao 8, Jesus, antes de dar aquela resposta que eles queriam, a pergunta que eles faziam, ele falou aí, vocês estão buscando sinais, vocês estão querendo ver algo, né? Então, nessa busca de sinais suas, vocês, antes de olharem para esse sinal, vocês precisam de tomarem cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque, por causa disso, muitos haveriam de ser enganados e muitos ficariam assustados e muitos ficariam desesperados e muitos, por causa dessa angústia, por causa desse desespero, por causa de várias coisas que haveriam de acontecer, desde que Jesus fosse levado ao céu até o fim, até a sua vinda, muitos sinais haveriam de acontecer e isso iria causar grandes espantos nos homens. Mas Jesus falou para você, agora vocês, discípulos, vocês que são meus discípulos, vocês não devem ficar assustados com essas coisas, né? Surgirão muitos que se dirão, surgirão muitos que se dirão ser o próprio Cristo e enganarão a muitos. Jesus sabia que se os discípulos procurassem por sinais, eles estariam sujeitos à decepção, né? Haveria muitos falsos profetas com falsos sinais de poder e autoridade espiritual. Irmãos, o diabo também engana muitos, ele manifesta poder. Nós temos que ter em mente que o falso profeta que vai estar diante do anticristo, ele haverá de fazer até fogo cair do céu, pelo que muitos hão de pensar que ele é o Elias, e por causa disso hão de acreditar que o anticristo é o Cristo. E se o demônio fará isso na época da grande tribulação, o que ele não pode e não tem feito hoje, enganando muitas pessoas, quando você vê em locais onde a idolatria é vigente, onde a idolatria e o misticismo atua, você vê como o demônio tem enganado muitas pessoas. A gente vê no caso daquele Elimas, né, que é chamado de o grande lá de Deus, o grande mistério de Deus, a grande graça de Deus, que se é a colocação. Depois vamos estar lendo esse versículo para melhor entender. E ele enganava as pessoas, ele dizia isto e as pessoas se convenceram, mas ele fez esse engano e convenceu a todos daquela cidade através de artes mágicas. E isso o demônio faz e engana muitas pessoas, fazendo sinais e maravilhas que confundem o raciocínio das pessoas. Ok? Continuando aqui essa leitura que eu estou lendo no comentário de aplicação pessoal do Novo Testamento. Jesus predisse que antes de sua volta, muitos crentes seriam enganados por falsos mestres que veriam em seu nome, isto é, afirmando seu Cristo. Mas o problema é que muitos também vêm falando. A gente conhece o reverendo da Igreja da Unificação, né, que diz lá que ele é a encarnação de Cristo. Tem lá também o fundador dos Mormons, que disse que ele era o profeta de Deus para a América, que Jesus era o profeta para o Oriente Antigo, mas que ele era o profeta de Deus para a América. E tem uma igreja aí, Nova Raio do Oriente, né? Esse movimento também é um movimento que ensina justamente isso, que Jesus veio na forma de uma mulher. E aí Jesus vem justamente nos advertindo, quando alguém disser para você, ele está ali, ou ele está lá. Não dê crédito. E ele usa justamente o versículo que é ironia, que é o tema dessa seita. Porque assim como o relâmpago
que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, será a vinda de Jesus, será a vinda do Filho do Homem. Por todo o século I, surgiram muitos enganadores desse tipo. Aí nós temos aqui em Atos, capítulo 5, versículos 36 e 37. Porque antes destes dias levantou-se Teusta, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram despertos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então, ou seja, apareceu dois homens dizendo que eram o Cristo, né? Que era o Senhor, né? Aquela história que nós bem conhecemos, nós brasileiros, né? Do Arraial de Canudos também, que era um movimento assim messiânico, com ar de messiânico também, né? E que acabou o exército brasileiro dispersando aquele movimento, destruindo aquela cidade, aquele movimento. E aqui em Atos dos Apóstolos 8, versículo 9 a 11, diz assim: Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava, os irmãos entenderam. Então, ou seja, ele acabou crendo em Jesus também, né? Mas depois teve uma interpretação errada, Pedro chamou a atenção dele e ele largou as artes mágicas. Mas antes disso, ele havia enganado muitas pessoas. Ele havia ludibriado muitas pessoas, né? Muitas vezes hoje, esses homens não aparecem talvez usando o título de Jesus ou o nome de Jesus, mas aparecem dizendo-se o próprio Deus, ou dizendo-se ou dizendo-se tão importante quanto, ou dizendo-se assim como levantou Maomé, né, que enganou a muitos e fundou lá sua religião, né, dizendo-se ele também um profeta, assim como Jesus Cristo, ou seja, não reconhecendo a Cristo como Filho de Deus, né, e enganou, né? Ou seja, isso tudo aconteceu desde que Jesus falou, desde que Jesus foi assunto ao céu. E isso vem acontecendo e foi acontecendo. É o que Jesus falou, né? Vocês não se assustem, vocês não se escandalizem. Isso tudo vai acontecer. Mas o que acontece é que quando as coisas começam a acontecer, logo as pessoas começam a se desesperar e falar: ah meu Deus, Jesus está voltando. Realmente Jesus está voltando. Mas Jesus falou para a gente tomar cuidado, porque por causa desses tipos de coisas que acontecem, muitas pessoas são enganadas. Além dessas coisas que vão acontecer no mundo, desde a ida de Jesus aos céus, desde a ida de Jesus aos céus, até a sua volta, também haverão coisas que acontecerão com os salvos. Ou seja, do versículo 4 ao 8, né, Jesus dá um contexto geral explicando o que vai acontecer a todos, ou seja, a todo mundo. Mas do versículo 9 ao 14, ele explica o que ocorrerá aos salvos no mesmo período dos versos acima, ou durante o princípio das dores. Então, ou seja, durante o período que vai do capítulo 4 ao versículo 8, né, onde várias coisas vão acontecer, né, e Jesus pede para os discípulos tomarem cuidados para não serem enganados e tomarem cuidados. O primeiro conselho de Jesus está no versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Aí no versículo 6,
ele diz assim, não vos assusteis. Ele dá um segundo conselho, né? E aí ele fala, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, ou seja, haverá guerras, haverá batalhas, haverá peste, haverá muitas coisas, muitos terremotos e tsunamis e pragas e muitas coisas, e epidemias e pandemias, mas ele disse, todas essas coisas são o princípio das dores. Mas ele fala que ao mesmo tempo que essas coisas hão de acontecer no mundo, ele também fala que algumas coisas durante esse período também vão acontecer na igreja, ou no cristianismo, ou com os servos deles. E aí isso começa do versículo 9 ao 14. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aconteceu muito no primeiro, no segundo, no terceiro século, quando a igreja ainda não fazia parte do Estado. E depois, quando a igreja se tornou parte do Estado, isso começou a acontecer com os cristãos verdadeiros que corriam dos falsos cristãos, dos falsos irmãos que os perseguiam, né? Numa época, os cristãos fugiam dos pagãos, né? e do Estado. Depois eles passaram a fugir dos falsos irmãos, né? E aí isso aconteceu, e tudo por causa do nome de Jesus. E isso ainda acontece no dia de hoje, né? Em países como o nosso Brasil, onde existe uma relativa liberdade, existe uma perseguição ideológica, uma perseguição ideológica e uma censura contra o povo de Deus. E nesses países onde a coisa é mais velada, onde a coisa é mais dura, existe uma perseguição como naquela época antiga. Ainda há muitas pessoas sendo mortas, muitas pessoas sendo sacrificadas e o seu sangue derramado pela causa do nome de Jesus. E o versículo 11 continua, diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e muitas pessoas nos nossos dias aqui, como eu falei, muitas pessoas chegam usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, para poder dizer mentira, para levarem as pessoas para os seus rebanhos, como disse Paulo lá em Atos, né? Lobos devoradores que não perdoam o rebanho, e essas pessoas vêm e arrastam multidões dizendo que são homens de Deus e operam sinais e maravilhas, e muitas pessoas são enganadas, e muitas pessoas são escandalizadas, e muitas pessoas saem da igreja, morrem sem Jesus, porque se escandalizam, se esfriam na fé e se tornam céticos na fé por causa desses homens que servem de tropeço, né? E aí Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Note que esse versículo 11 ele está bem encaixado no versículo que o antecede, os versículos que falam sobre escândalos, traição e ódio, o versículo 10, e falsos profetas, né? O primeiro, escândalos, né? Muitos escândalos que ocorrem entre o povo cristão, né? Traição, muitos que se dizem homens de Deus, pessoas de Deus, traindo a causa de Cristo. Isso era verdade naquela época, onde muitos se esfriavam, saíam da fé e ainda denunciavam os servos do Senhor, ou entre famílias onde pais que não se convertiam ao Evangelho denunciavam os filhos que se convertiam e o Estado perseguiu. Isso acontece ainda em países como Coreia do Norte, como China, onde os filhos são ensinados a dedurar seus pais quando eles não seguem as diretrizes do Estado, né? E uns aos outros se aborrecerão, ou seja, vão contrariar, vão odiar uns aos outros, né? E surgirão muitos falsos profetas, como eu contei. E por causa desses tipos de coisas, desses escândalos, dessas traições, desses ódios e desses enganos religiosos, né, desses falsos profetas, isso traria uma grande frieza espiritual, esfriando o amor de muitos. E a gente geralmente tende a generalizar e jogar essa questão de esfriar o amor para o mundo. O mundo jaz no maligno,
Os homens, eles são amantes de si mesmos. Desde lá, na época que Paulo escreveu Romanos, né, que ele falava sobre os homens amantes de si mesmos, até os dias de hoje os homens são amantes de si mesmos. Mas isso aqui está falando do cristianismo, da igreja. Porque senão o versículo 13 não veria dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Por isso o versículo 12, a gente crê que esse por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, está se referindo à igreja, né? aos cristãos. Né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Isso muitas vezes é mal entendido, esse texto. Como tem lugares que já foi pregado o evangelho, por exemplo, na Europa, e a gente envia missionário para lá para pregar o evangelho de novo, porque já se esfriou. Existem lugares onde foram berço do evangelho, e hoje que está florescendo lá é o ateísmo e o islamismo. E o evangelho tem morrido naquele lugar. Ali é um local que precisa ser pregado o evangelho novamente. Mas não que aquele local precise ser pregado o evangelho para que essa profecia se cumpra, porque aquele local já foi pregado o evangelho. Então, contando com aquele local e vários outros locais, não pode-se dizer que o evangelho já tem chegado a locais muito distantes, né? E há uma profecia em Apocalipse que fala sobre que um anjo corre o mundo com o evangelho eterno, correrá os céus com o evangelho eterno, de forma total, e ainda haverá muitas pessoas que pregarão o evangelho durante a tribulação. Então, essa questão do evangelho não é um indicativo do fim, mas podemos dizer que o evangelho tem sido pregado em muitos lugares. Ok? E hoje, para findar, depois nós continuaremos do versículo 6 em diante. Hoje, para findar, aqui nós gostaríamos de frisar a questão do engano religioso, né, onde é algo que é uma coisa que tem acontecido muito, né? Muitos falsos irmãos que têm enganado o povo de Deus, enganado a igreja, enganado o simples, né? E já foi, como nós já comentamos naquela época, muitas pessoas surgiram dizendo que era o Cristo, né? E nem sempre as pessoas usam o nome de Cristo, mas se colocam na posição dele, né? Ou querendo assumir o lugar dele, ou querendo ter uma autoridade tal como ele, né? Há quantos líderes, né, que até se arrogam com aquelas declaração já até viciada, né? Não toque em mim porque sou um ungido de Deus. E aí, em nome dessa unção, eles fazem muitas coisas que escandalizam o nome do Senhor. Olha, é verdade que Davi não tocou em Saul, mas Deus tocou em Saul. Então você não pense que a sua unção é certificado de isenção, porque diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Vamos ficar numa pausa aqui e depois nós continuaremos falando sobre esse assunto com base nos versículos a seguir, né? Ou seja, neste vídeo e possivelmente nos 2 ou 3 vídeos a seguir estaremos falando até o versículo 14 sobre os princípios das dores. Ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.